Salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Corte Seco. E aí, Rafinha, você tá bom? Rapaz, meu querido, só dica do conteúdo aqui, nós faz live, faz vídeo, só eu só meio É isso campo aí. aqui, ó. Vamos que vamos. Bora. Cara, vamos falar um pouco hoje de um assunto delicado. O Coringão aí que tá numa situação dificílima no Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho desse Corinthians aí de 2024. É Roda a isso, vinheta, papai. bora. Rapaziada, já deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, firmeza? Ó, E vamos tocar a bola aqui, ó. Vai ser um vídeo rapidinho aqui, só com as informações do Coringão, beleza? é isso. Rafinha, o Coringão recebeu aí o Red Bull Bragantino sábado na Neoquímica Arena em mais um resultado vexatório, empatou 1-1. Podia ter perdido. O Hugo Souza aí vem salvando o Corinthians rodada após rodada. E no fim arrancou um empatezinho, saiu perdendo, arrancou um empatezinho com o Thales Magno, que tava estreando aí no time. E, cara, situação delicada do Coringão no brasileiro, hein, mano? Sim, mano, os caras não tão bem. Tinha ensaiado uma volta, né, ganhou algumas partidas importantes ali, mas, cara, voltou a tropeçar, por mais que teve recente aí a passagem de fase da Copa do Brasil, cara, vem assustando muito o torcedor corintiano no Campeonato Brasileiro, cara. Esse empate contra o Red Bull Bragantino em casa foi um péssimo resultado, um péssimo. Exato. Teve ali um pouquinho de alegria por ter sido um gol no final, que poderia ter sido uma derrota, que seria pior ainda. Mas, cara, esse empate em casa, principalmente da sequência que o Corinthians vai ter nas próximas rodadas, foi um péssimo resultado. Exatamente. O Corinthians ele tinha obrigação de vencer esse jogo. E por mais que, beleza, ele ensaiou uma reação realmente. Teve alguns desfalques. O Alex Santana, que tinha caído como uma luva aí no meio de campo do Corinthians, acabou machucando. E o Corinthians vem criando muita chance. Precisa urgentemente de um camisa 9 que empurre a bola para dentro do gol. Mas não justifica esse empate aí dentro de casa com o Red Bull Bragantino. Ainda mais se a gente olhar para a sequência que vem aí pro Corinthians, cara. A sequência de jogos do Corinthians daqui para frente é dificílima. Tinha Exato. obrigação aí de ganhar esse jogo, cara. O Corinthians que vem no campeonato. O Corinthians tem 22 jogos, 21 pontos. Tem menos pontos que jogos. Isso é É. campanha de time rebaixado, irmão. Eu vi aí uma entrevista aí do presidente recentemente falando: não vai cair, não vai acontecer isso. Irmão, abre o olho. E outra, você falou aí que o Corinthians acabou de passar na Copa do Brasil. Pra mim, nem sei se foi uma boa. O Corinthians precisa focar 100% dos seus esforços no Campeonato Brasileiro. Não tem prejuízo maior financeiro pro clube do que cair pra Série B, irmão. Porque a Copa do Brasil paga um bom dinheiro. Mas se cair pra Série B, o prejuízo é muito maior do que cair na Copa do Brasil agora. Só pra você ter uma ideia, Rafinha, o Corinthians nesse Campeonato Brasileiro ele tem 9 empates, 9 derrotas e 4 vitórias só, mano, até aqui. Cara, tá complicado, mano. Isso que você falou, o Corinthians veio desse empate mais recente contra o Red Bull Bragantino, empatou naquele jogo com Juventude, chegou a ter 3 a mais, se não tiver enganado, né, que ainda teve mais um expulso no finalzinho ali. Sim, E, cara, foi sim. praticamente um tempo inteiro com 2 a mais. Foi tipo, mano, o Corinthians deveria. Aquele foi um jogo assim que, mais do que esse ainda do Red Bull Bragantino, por mais que o Juventude vem fazendo uma boa campanha, cara, jogando em casa era uma vitória que era essencial. E tem nos próximos jogos aí uma sequência muito difícil. Tem aqui, ó. Exato. Eu Flu... até. Você Você tem... Não, separou aí também? Não, manda bala, manda bala, manda bala. o Corinthians pega no sábado, a gente não sabe exatamente o dia do vídeo aqui, mas a próxima rodada, o Corinthians pega o Fluminense fora, que vem fazendo uma boa campanha, se recuperou bem ainda, um salto muito grande aí para fugir da segunda. O Fluminense se encaixou bem ali com o Mano Menezes. Perdeu pro Vascão aí na última rodada, mas Mas vinha ainda numa vem muito sequência de vitórias forte. muito Ainda vem grande. muito forte. O Thiago Silva deu uma ajeitada boa ali no time do Fluminense. Depois pega Fortaleza fora. Cara, o Fortaleza é só o vice. Mandante mais indigesto do Campeonato Mano, Brasileiro tá hoje. jogando muito Fortaleza, cara. Muito. Vice-líder do campeonato. O Corinthians vai ter que jogar muita bola pra não sair de lá com a derrota, cara. Um empate pro Corinthians. É que tá, o problema de você empatar jogos como foi o do Juventude e o do Red Bull Bragantino é que por mais que você, vamos supor, consiga milagrosamente um empate lá contra o Fortaleza, é um péssimo resultado também pelo que você tá disputando, né? Então, se tivesse conseguido ganhar essas duas últimas partidas, o empate lá seria maravilhoso. Mas mesmo se conseguir um empate lá contra o Fortaleza, ainda não é um bom resultado. Depois pega o Flamengo em casa, irmão. Flamengo em casa. É que eu não sei como é que vai estar a rotina do Flamengo lá de disputar Libertadores, né? Se vai precisar poupar, se vai com time misto ou não. Mas, cara, Flamengo é sempre Flamengo, irmão. Os caras têm 3 times lá, então não vai ser fácil. E pra fechar aqui essa sequência mais próxima aqui, pega o Botafogo fora, irmão. É. Cara, assim, uma sequência extremamente indigesta pro Corinthians aí. E essas duas últimas partidas aí, deveria ter ganho em casa com o apoio da torcida que vem lotando o Itaquerão. Infelizmente, não conseguiu resultado, agora vai ter que suar para conseguir arrancar ponto fora. Exato, acho que o Corinthians vai ter que focar 100% dos seus esforços em não cair para a Série B. O Corinthians é um time muito grande para estar todo ano brigando aí para não cair, como vem acontecendo nas últimas gestões. É um reflexo da má administração que vem de muito tempo, tá? Não é de agora, vem lá de 2012 e foi sendo maquiada aí com alguns títulos ao longo do tempo. Mas o Corinthians vai ter que fazer todo o seu esforço, porque esse ano a coisa tá braba e tá difícil pro Coringão, tá? Tá complicado. Cara, o Corinthians precisa urgente de um fazedor de gol. Até eu vi o Garro dando uma entrevista.
A gente estava até falando sobre isso, né, Rafa? Por que o Garro tem tão pouca assistência? Cara, aí foram pegar o scout, ele realmente tem, se eu não me engano, são 7 assistências até agora. Mas a quantidade de vezes que ele deixa os atacantes do Corinthians, e aí eu tô falando de Pedro Raul, de Romero, de De Yuri Alberto. Alberto, enfim, ele deixa os caras na cara do gol, centenas de vezes os caras não fazem o gol. Não fazem. E aí, porra, se o Corinthians tivesse mais 3 caras como o Garro aí, não tava nessa situação nem de Nossa, perto. cara, se eu tivesse Tá ligado? mais um, já. É que aquela, teria que ser um Garro de centroavante, entendeu? Porque, assim, pra É, mim, o meio-campo do Corinthians com Garro ali, cara, tudo bem que se um cara tem uma contusão tal, tem uma suspensão, complica bastante. Mas ele já tá conseguindo carregar esse meio-campo do Corinthians, pelo menos ofensivamente, muito bem. é que essa volância do Agora, Corinthians ali com Rian e Bidon não me convence também, não, mano. é complicado. Putz, o Alex Santana, que era o Sinceramente falando. cara, teve essa contusão, foi muito azar. É, E o que a gente tinha mencionado lá do Cuéllar, né, que estão buscando aí, que pode ser esse cara que resolva talvez esse problema do meio-campo. é, Mas isso você falou, pra mim, o homem gol pro Corinthians hoje é o que mais precisa, irmão. Mais exato. precisa. E Yuri Alberto e É, Pedro Raul, e, cara, são dois jogadores muito caros. Os dois, os exato. caras pagam, mano, papo de uns 3, 4 milhões por mês, juntando os dois. Então Exato. puta, é um custo muito alto para um retorno muito baixo que vem demonstrando esses dois. Perfeito. E, cara, essa informação do Cuéllar aí a gente até falou em live, mas só trazendo um contexto pra vocês, rapaziada. O Cuéllar, ele tá no Al Hilal e o Ramon Dias gosta muito dele. E aí tá conversando lá, mas é uma situação complicada, porque é um cara que ganha um alto salário lá, custa muito dinheiro, a gente sabe que a situação financeira do Corinthians não é tão boa, apesar de o Rafa até ter trazido a informação, a patrocinadora liberou uma grana aí, né, Rafa, para contratações, perto de 50 milhões, para que o Corinthians reforce o time aí, para que realmente não caia, porque todo mundo sabe que o maior prejuízo financeiro para um clube, para as marcas que estampam a camiseta do clube, é de fato cair para a Série B, porque a gente sabe que receita de televisão cai, a gente sabe que a visibilidade do clube cai, então é imprescindível que o Corinthians faça todo o esforço possível, nem que pegue dinheiro com a agiota, contrate jogador para resolver. Há uns anos atrás estava nessa mesma situação, Rafa, não sei se você lembra. O André Sanches foi no mercado e trouxe Renato Augusto, trouxe o Gil, trouxe Juliano, e aí trouxe caras de peso, o Corinthians reagiu e não caiu. É Tá isso. ligado? Então esse ano vai ter que fazer algo parecido aí em relação a isso, para que não caia. O Corinthians está no mercado, rapaziada, buscando aí mais 2 jogadores que vem sendo falado. O Gonzalo Plata, que está no Al-Sadd, também futebol árabe, e o Alex Arce aí da LDU. Gonzalo Plata, na última temporada, fez 4 jogos, fez um gol e deu uma assistência. O Alex Arce aí, ele fez já 36 jogos, fez bastante gol, deu mais assistência, enfim. Mas ainda, como o Rafa até falou em live aí, talvez não sejam jogadores para chegar com o peso que precisa para sair dessa situação. Exatamente, são nomes, cara, pouquíssimos conhecidos. Pode acontecer de dar uma sorte do cara chegar, vestir a camisa, não pesar e meter caixa e calar minha boca aqui. E, cara, assim como já aconteceu com outros clubes, se você traz um cara que, tipo, meu, não tem um conhecimento do que é o Corinthians, do que é o futebol brasileiro, cara, é difícil ele performar. Principalmente na situação que o Corinthians tem, que o Corinthians tá passando. Então, uma coisa é você tá ali disputando lá na frente, você tem tempo para dar pro cara, você vai colocando ele aos poucos. Não, o Corinthians precisa de alguém hoje para chegar, vestir a camisa e meter gol, irmão. Então, cara, é Isso. difícil você achar um cara desse no mercado por um valor barato. Você Tem que ter pechinchar um cara personalidade. desse. Então, cara, tem que trazer um cara pronto, que já saiba minimamente o que é o futebol brasileiro e que chegue pra jogar, irmão. Porque, tipo, mano, ele já fez 2 contratações muito caras que não resolveram. Então, tipo, você pegar e queimar um cartucho com um cara mediano também, então acho que vale talvez procurar alguém, peneirar um pouco mais ali, algum cara um pouco mais experiente, um cara mais rodado, um cara mais decisivo. O momento do Corinthians hoje não abre margem para teste. Não abre margem pro cara falar, não, tempo de adaptação. Não, você tem que chegar, vestir a camisa e meter 2 gols na estreia, que senão não moiou. O Corinthians que já passou por isso, Rafa, com o Matias Rojas, né, recentemente. Jogador que veio aí, bom jogador até, tem futebol, mas primeiro atraso salarial ele já falou que eu vou embora, foda-se, meteu o Teve pé, até, tá ligado? teve até entrevista lá do Augusto Melo, finge que paga, finge que joga. Exato, exato. A lá Vampeta no Flamengo anos Nossa, que 90, né, fase. mano? É foda. Então, rapaziada, eu acho que o Thales Magno chegou aí, é um bom jogador, se ele não sofrer com lesão. Acho que ele já resolve boa parte do problema do Corinthians ali, principalmente na ponta esquerda, mas ele não é um 9. O Corinthians precisa de um 9, porque o Galo tá deixando os caras na cara do gol, os caras estão fazendo. Então precisa de Exato. um 9. Eu acho que é isso, rapaziada. E, cara, o Corinthians corre sérios riscos, tem uma camisa muito pesada e é grande demais pra ficar passando esse tipo de situação. Você acha que cai, Rafa, esse ano? Cara, eu falar pra você que tinha passado na minha cabeça isso, pra mim o Corinthians estava se recuperando, depois da chegada do Ramon Dias ali, acho que conseguiu 2 vitórias ali que deu uma desafogada muito boa, mas cara, essa sequência que pegou aí, e empatou com o Grêmio, depois perdeu pro Atlético Mineiro, não lembro a ordem, aí depois esse empate contra o Juventude em casa, o empate contra o Red Bull Bragantino em casa de novo, cara, foi uma sequência que era a sequência talvez pro Corinthians somar pontos pra encarar essa sequência que vem pela frente agora, que é muito mais difícil, não conseguiu, e entra muito mais pressionado. Então, cara, é bom se cuidar. Acho que ainda tem outros times ali que
são mais favoritos a cair, né? A gente pega o Atlético Goianiense, que já praticamente O caiu. Atlético Goianiense já foi, a briga tá entre, na minha opinião, tá? Entre Cuiabá, Fluminense, Corinthians, Vitória. O Inter ainda não põe nesse balaio porque tem 5 jogos a menos. Então a gente vai até o Criciúma aqui a briga. O Grêmio eu acho que já não cai mais, também tem jogo a menos. E é isso, cara. A briga pra mim tá nesses aí, ó. Cuiabá, Fluminense, Corinthians, Vitória, Criciúma e até o Grêmio. Sim. Mais do que daqui não foge, mano, pra mim. O Grêmio ainda também, acho que tem um jogo, tem 2 jogos a menos que o Corinthians. É que você pegar ali, se começar a analisar aqui o número de jogos, cara, o Corinthians tá aqui em 17º, com 21 pontos, só que ele tem mais jogos do que o Fluminense, tem 2 jogos, não, perdão, tem um jogo a mais do que o Fluminense, então o Fluminense ganha, se jogar mais já pode passar, tem 2 jogos a mais do que o Cuiabá, e também se ganhar um e empatar um aqui, o Cuiabá já passa o Corinthians. Então, assim, é que essa bagunça, né, que a gente já falou aí da CBF, de números de jogos, às vezes fica um pouco confuso. Mas a situação do Corinthians aqui, olhando a tabela, ela tá pior do que parece. É Porque, gravíssimo. tipo, da zona de rebaixamento aqui, né, junto com o Atlético Goianiense ali, que meio que já pode considerar um ponto fora da curva ali, que acho que já não tem muita escapatória ali, não sei que tem uma virada muito grande. Os times que estão brigando aqui de Cuiabá, Fluminense, Corinthians, Vitória também tem o mesmo número de pontos. Internacional tem 6 jogos a menos, irmão. Criciúma tem 2 jogos a menos. Sim, Então, se sim. esses jogos a menos se virarem vitória para esses times, o Corinthians tá muito pior do que parece. Porque o Corinthians, a tabela do Corinthians tá redondinha. O Corinthians tá seguindo, Tá. não tem nenhum jogo atrasado. E todos os que estão brigando com ele ali têm jogos a menos. Então, pode ser muito pior ainda do que tá aparecendo essa situação do Corinthians. Exatamente. É isso, rapaziada. Então, ó, a gente queria trazer isso aí do Corinthians. Pra mim, a situação do Corinthians é gravíssima. Corre sérios riscos. Eu acho que esse ano é o maior risco de queda aí, desde que caiu em 2007, de todos. E o Corinthians vai ter que buscar e suar sangue aí pra não cair, rapaziada. E deixa aí nos comentários aí se vocês acham que o Corinthians cai, o que vocês têm achado aí do desempenho do Corinthians, enfim. E Galera, já curte, comenta aí. compartilha aí. Isso, comenta, compartilha e comenta pra gente aqui o que o Corinthians precisa fazer pra não cair esse ano. Eu acho que é muito tipo, acho que a chance de cair é grande, mas o que vocês acham aí que o Corinthians precisa fazer pra conseguir se livrar disso aí? Trazer um 9 de P, trazer o Balotelli, talvez. Trazer um cara Piada. fora da curva aí, ou dá pra ir com o time que tem. Comenta aí, deixa nos comentários o que vocês acham, mas, cara, tá uma situação bem complicada pro Corinthians, viu? É bom eles se coçarem. Exato. Eu acho que parar com essas palhaçadas de Balotelli aí já ajuda bem. É isso, Rafa. Sobre o Coringão é isso, rapaziada. Vamos torcer aí pra ver se o Coringão não cai, se faz alguma coisa e tamo junto. Fechou, galera, é isso. Tamo junto. É Falou. nóis.